Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o oleiro. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças, ó Senhor, perdoe nossas iniquidades. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vi uma voz dizendo, aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ouvi uma voz dizendo, aleluia, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas que não passa de uma criança.
mim te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre nações e reinos, para arrancares, para derribares e destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que vês tu? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vocação da igreja. Quando eu estava perto de ti, o amor fluía de dentro de mim. Mas eis que fui provado, meu ego afrontado, deixei o orgulho me paralisar, me sentindo rejeitado. Da tua graça fui privado, de revolta e amargura se encheu meu coração. Agora vejo e me arrependo, não quero mais perder tempo. Quero aproveitar a chance, tua presença não posso perder. Senhor, eu te peço perdão. É certo que não há
próximo como a ti mesmo, como Deus mandou. Tende paz com todos os homens, esforçai-vos por fazer o bem, por fazer o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Espírito de Deus. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás. Amém, irmãos, uma boa noite a todos, que o Senhor nos fortaleça a todos nós nessa noite aqui, nesta noite fria, né, em que viemos até este lugar, que nessa noite o Senhor possa nos fortalecer quando sentamos para comer da sua palavra, que o que vamos fazer aqui é nos sentarmos em comunhão para ouvir o ensinamento do ministério da palavra, para que possa nos levar a ter uma alma submissa a Deus, uma alma mais rendida ao Senhor, através de um conhecimento que entra pelos nossos ouvidos, passa pela nossa mente, pelo nosso entendimento, e deve levar ao estado final de um convencimento da autoridade de Deus governando as nossas vidas. Esse é o nosso alvo, e para tudo existe um preço a se pagar. E com certeza hoje, nessa noite, até chegar nesse ponto, estamos pagando este preço aqui, né? Que o Senhor possa nos recompensar aqui e nos ajudar. Teremos, por todos os anos vindouros da nossa vida, teremos verão e inverno. Então, a gente não deixa de fazer nada, nem por causa do verão, nem por causa do inverno. Nem porque é frio, nem porque é quente. Amém? Então, isso é secundário, certo? Então, amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmos 21. Salmos 21. Vamos repetir juntos assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres de bênçãos, de bondade
põe-lhes na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. Receba isso em nome de Jesus. Porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Vamos ficar em pés e vamos orar ao Senhor nesse momento. Colocar o nosso coração diante dele, expor o teu coração e falar com ele, confessar os teus pecados, os momentos do dia de hoje que nos separaram do Senhor, que nos contaminaram neste mundo, também dentro de nós e fora de nós, e colocar para ele o ambiente do nosso coração, para que ele tenha o melhor aqui comigo e contigo, nesta comunhão, a qual ele merece todo o nosso afeto, amor e a nossa vida toda voltada para ele. Porque, como disse aqui a palavra, o Senhor tem nos dado as bênçãos, ele tem nos protegido, nos guardado, nos guardado de todo mal. Ele tem suprido as nossas vidas. Pai eterno, nós chegamos na tua presença, ó Deus, nesta noite, invocando o teu santo nome e agradecendo a ti, Senhor, porque fomos alcançados por ti, Senhor, não fomos esquecidos. Queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela escolha de salvação que recaiu sobre as nossas vidas, porque hoje não estamos na perdição, Senhor, não estamos dominados por Satanás, não estamos debaixo dos pés das trevas, não estamos, Senhor, debaixo das maldições. Pelo contrário, Senhor, desfrutamos uma posição de membros do corpo de Cristo. Que o teu ensino, o teu trabalhar, a tua mão, os arranjos externos que tu tem feito nas nossas vidas, o convencimento interno, o agir externo de Deus, que de todas as formas, Senhor, tu nos leve ao convencimento daquilo que diz a tua palavra em Lucas, Senhor, ali quando o filho pródigo, onde diz ali, caindo em si, nos dá o dom, Senhor, o dom que vem dos céus, de cair em si mesmo. Nos dá, Senhor, essa sabedoria espiritual, essa inteligência do alto, Senhor, de cair em si, para depender de ti, Senhor. Nós clamamos a ti esse ponto de equilíbrio dentro de nós. Quando diminui
ao ponto de passar o domínio crescer, domínio do Senhor crescer e cruzar pelo domínio próprio nosso, Senhor, onde diminui a nossa vida natural e sobe o teu governo interno e espiritual de todos nós. E chegaremos, Senhor, a essa profecia maravilhosa que o apóstolo Paulo recebeu de ti, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Leva-nos, Senhor, ainda nesta era, a este momento, a esta condição, Senhor. Clamamos a ti e que nesta noite tu nos ajude aqui, Senhor. Limpa o nosso coração, fortalece teus filhos que aqui estão, Senhor. Leva-nos a te amar e a receber de ti aqui, Senhor, esse crescimento de vida, Pai. Anelamos nesse momento e sabemos que tu já estás com os teus olhos fitos e voltados para aqueles que te temem, Senhor, e para as nossas vidas aqui neste lugar. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor. A canção que narra o efeito da palavra, né? O efeito daquilo que ela produz nas nossas vidas quando ouvimos a palavra do Senhor. Quando eu ouço tua palavra, tu revelas o mal que habita em mim. Eu sinto os mercenários fazendo negócios no teu templo, que sou eu. Quando eu ouço tua palavra, tu revelas o mal que habita em mim. Eu sinto os mercenários fazendo negócios no teu templo, que sou eu, Jesus, no teu templo, que sou eu. Tua palavra é teu azorrague dentro de mim. Vem retirar os mercenários de dentro do teu templo, que sou eu. Tua palavra é teu azorrague dentro de mim. Vem retirar os mercenários de dentro do teu templo, que sou eu. Tua
tua palavra é teu azorrague dentro de mim. Vem retirar os mercenários de dentro do teu templo, que sou eu. Vem retirar os mercenários de dentro do teu templo, que sou eu. De dentro do teu templo, que sou eu. De dentro do teu templo, que sou eu. Grande és tu, Senhor. Este é o efeito da tua palavra, Senhor. Abate os inimigos, Senhor. Retira do controle das nossas almas. Afasta o inimigo, Senhor. Põe por terra as 7 nações. Grande é o Senhor. Assim é o efeito da tua palavra, Senhor. Como um chicote, como um azorrague, que expulsa as 7 nações de dentro de cada um de nós. Grande és tu, Senhor. Os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Quando os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Vamos juntos. Quando os meus inimigos se ergueram contra mim, o Senhor me defendeu. Ainda que um exército me cerque, não terei medo nenhum. Mesmo que se declare a guerra contra mim, estarei confiante no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ser forte e corajoso, confia no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ser forte e corajoso, confia no Senhor. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Diga, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de ti. Confie no Senhor, confie no Senhor, ser forte e corajoso, confie no Senhor. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Grande és tu, Senhor. Louvamos o teu santo nome, Senhor. O Espírito do Senhor diz: confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ó Senhor Jesus, invocamos teu santo nome, Senhor. Queremos confiar em ti, Senhor. Ser leve assim para o Espírito, para o vento, Senhor. Grande és tu, Senhor. Te louvamos pela tua presença neste lugar, Senhor. Pela tua presença neste ambiente, Senhor. Tua autoridade neste lugar, Senhor. Oh, grande és tu, Senhor. Santo, santo é o nome do Senhor. O grande Deus de Jacó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Grande és tu, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Podemos sentar aqui. Nós tínhamos aqui programado uma mensagem do aperfeiçoamento dos santos, mas aqui o sentido, Senhor, aqui que nós precisamos assistir o culto, o Café com Cristo de hoje, coletivamente aqui. Não sei quem já viu, quem não viu, mas eu senti do Senhor aqui que nós precisamos rever aquele tema e aquele assunto aqui, de forma dinâmica, coletivamente aqui. Amém? Então nós vamos mudar um pouco aqui, vamos seguir o vento do Espírito aí. Deus quer trabalho, irmãos. Deus quer trabalho nessa cidade. Amém? O Senhor quer se mexer através do povo. Enquanto o Matias organiza ali o Café com Cristo, já achou, Matias? Já pode ir indo ali para a parte do Sérgio, já coloca ele na velocidade adequada. Já pode ir indo, né? Hoje pela manhã, hoje tinha visita do gabinete lá, né, do prefeito. E aí hoje nós ficamos lá um período de estudo bíblico e falamos sobre isso, sobre a importância da igreja se movimentar, porque Deus deu todas as condições para uma cidade já. E ali nós falávamos, e ele mesmo, né, falava mais uma vez, de quanto a cidade é protegida, é abençoada das catástrofes, o desenvolvimento econômico, o destaque da cidade em relação às demais ao nosso redor, né, situações difíceis, assim, até travadas, trancadas, assim, muitas coisas em muitos municípios aqui ao redor, e o próprio prefeito estava dizendo isso, né?
o quanto ele vê que aqui, e ele atribui isso ao Senhor, né, obviamente, de o quanto a cidade aqui tem sido abençoada, né, tem andado assim, né, as coisas. E aí nós falamos da importância de agora o trabalho dos homens, né, ser feito, porque o trabalho de Deus ele está sendo feito, né? Agora é o trabalho dos homens, que é o levar o evangelho, que aí é o movimento nosso, que aí muitas vezes é onde a obra pode estar atrasando, mas o Senhor conta comigo e contigo para não mais atrasá-la, para ela avançar, amém? Então nós vamos ouvir essa mensagem aí e aí vamos ver o que o Senhor tem para nós aí hoje, amém? Acho que é coisa boa, sempre, né? E oremos para que Deus abençoe ricamente esse evento, né? Como todos os outros que vamos ter daqui para frente, porque em junho nós temos ainda mais 2, além de Brasília, temos Florianópolis também. Estaremos lá, mais um micro regional. Então, é importante a gente preparar o nosso coração para os temas que estão sendo propostos pelo Espírito, né? E vamos seguir aquela linha do Espírito que vai nos edificar. Que Deus dê graça e força aí para todos os presbíteros dessas regiões aí, dessa região. E regiões, muitas cidades na volta ali, que levem os seus rebanhos, né, até esse encontro. Vamos nos esforçar, porque a última hora nós temos que levar a nossa alma e colocar na presença de Deus, para que Ele intensamente acelere o processo de santificação da nossa alma. Irmãos, hoje nós vamos aqui falar sobre imobilismo, né? Quando você procura essa palavra, saber o significado dela, aí você vê 2 assuntos sendo tratados. O exercício do corpo humano, mas hoje eu não quero falar sobre o exercício do corpo humano, eu quero falar sobre o exercício espiritual, né? E sobre a mobilidade espiritual. Eu queria abrir com vocês uma palavra que está em João capítulo 6, no versículo 27 e até o 29. 27 a 29. São 3 versículos. Vamos orar juntos, acompanhando. O versículo 27, o Senhor Jesus começa com uma palavra assim: trabalhai, imperativo, afirmativo, conjugação verbal. Trabalhai, né? Quer dizer, a tonalidade é ordenança aqui, na interpretação aqui, da intenção que estava no coração do Senhor em liberar essas palavras. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então aqui a gente vê, irmão, dá uma paradinha aqui, a gente vê a preocupação dos discípulos e a curiosidade, a preocupação deles em saber o que eles deveriam fazer para trabalhar para Deus, né? E essa preocupação deveria ser constante na nossa vida. Nós temos que estar todo momento procurando ouvir e sentir do Espírito o que eu devo fazer para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus tenha progresso, né? Porque o grande problema do corpo de Cristo, da igreja, é o imobilismo, a paralisia, é a inatividade. Nós estamos parados. Nós deveríamos estar em um ritmo, uma velocidade bem maior que essa que estamos hoje. Mas mesmo assim Deus ainda, com muita misericórdia e paciência, nos mantém de pé. E creio que Deus vai mudar o nosso interior para a nossa visão ficar mais cristalina, mais clara a respeito que nós temos que trabalhar. Nós temos que nos mobilizar. Nós temos que exercitar o Espírito. Veja, Deus, através do Espírito dele,
Ele trabalha 24 horas. Deus nunca para. Nós precisamos parar, no mínimo 8 horas, para dar um descanso para o nosso cérebro orgânico que faz funcionar a nossa mente. Mas Deus nunca cansa, Ele é Espírito. O Espírito de Deus está dentro de você, ele não dorme, ele não descansa, ele não tira uma pestaninha. Não, ele está sempre em atividade, está sempre funcionando, é dinâmico o processo da habitação do Espírito. Então, por isso que Deus diz que está de olho em mim, em você, 24 horas por dia, cuidando de todas as coisas. Então veja que essa palavra, que a gente já falou tantas vezes sobre outros assuntos, mas hoje nós vamos falar sobre essa questão do imobilismo, de como dissipar a paralisia espiritual. O que faremos para realizar as obras de Deus? A gente vê que a colocação da pergunta dos discípulos desconhecia completamente a obra de Deus. Porque nós às vezes temos ideias de estarmos aqui na igreja e Deus nos salvou e nos colocou aqui para nos abençoar somente, né? E esse abençoar, no nosso conceito, é ganhar coisas materiais, estar suprido naturalmente de tudo. E isso não é a verdade inteira, mas é uma meia verdade. 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta. E aí então ele faz um esclarecimento tão importante que quando Jesus abre a boca e diz a obra de Deus é esta, você tem que prestar atenção. Ele vai te revelar algo. Ele vai dizer agora o que é a obra de Deus e por que eu fui salvo, qual é o meu propósito que Deus tem, a vontade original dele para comigo aqui na igreja, no reino, no corpo de Cristo. E aqui o Senhor disse assim, a obra de Deus, vocês querem saber? Ele botou a obra no singular, o artigo que precede a palavra ó está no singular. Quer dizer que é única. Né? E aí então já mostra que a pergunta deles estava desconectada com a realidade. Eles não tinham entendimento completo. E aí o Senhor diz, ó, vocês não precisam se preocupar com as coisas humanas e naturais, porque a obra de Deus é pelo Espírito. A obra na igreja é pelo Espírito. Não existe obra humana na igreja. É a obra pelo Espírito. O que isso quer dizer? Aquele que habita em ti, o Todo-Poderoso, ele vai chegar na tua alma, mente, vontade e emoções, e ali vai trabalhar para fazer com que ela seja liberta, né, da maldição das trevas. Então Deus primeiro tem que fazer uma obra de libertação dentro daquela pessoa, cortar as influências dos espíritos da carne, dos espíritos familiares, que não deixa você pensar em Deus e na sua obra. Por exemplo, essa noite fria aqui no sul, a gente deitou e dormiu tranquilo. E a gente não pensa que tem gente passando fome nessa hora, que precisa receber salvação, que tem gente passando frio nessa hora, que precisa receber salvação. A gente não tirou 30 minutos para orar pelos que estão desfavorecidos, e a gente não ora para os incrédulos vir para a igreja, os perdidos. Então, o nosso sentimento está completamente embotado no que tange a necessidade dos outros. A gente está preocupado com as nossas necessidades e a provisão delas. Então, isso mostra que não estamos no governo do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele está constantemente circulando, agindo, tentando chegar na tua mente e colocar a agenda divina ali para você vivê-la, né? E não a tua. Então Deus está na obra mais grandiosa e importante do universo de todos os tempos. Deus está prestes a inaugurar o reino de Deus na terra daqui a uns dias. É a obra mais preciosa, mais grandiosa, mais brilhante de todo o tempo que a gente conhece a história do universo. Deus vai implantar um reino na terra. Você tem que pensar sobre isso, tem que dissecar esse assunto, você tem que ver as consequências, a magnitude dessa obra. E a gente está preocupado aqui com as picuinhas, aqui o dia inteiro, né? E a gente esquece de apurar e descobrir qual é a obra de Deus. E aqui Jesus revela, a obra de Deus é esta. 2 pontos. Ele absolutiza. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Você está atualizado com isso? Você está dentro dessa realidade? Que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês, como é que vão crer em mim se vocês não me conhecem? Como é que eu estou tão perto da tua alma e você não me conhece? Como é que eu estou tão perto da tua alma, sou Deus, e você não está nem aí?
Você faz o que quer, anda por o que quer, xinga quem quer, abençoa quem quer, elogia quem quer. Mas você não está seguindo meus padrões. Então, como é possível uma alma viver desconectada desse grande poder que o criou? Isso é um absurdo. A gente olhando assim dentro da realidade divina, isso é um absurdo. A arrogância humana, o egocentrismo humano, aquilo é um escândalo. É um escândalo. Você imagina os anjos presenciando o nosso dia a dia? Os anjos são adoradores, respeitadores. Os anjos têm um cuidado para lidar com Deus, porque eles conhecem o grande poder de Deus. Os anjos não têm medo do diabo, eles temem Deus. Porque eles conhecem o poder que esse Senhor tem de destruir, de construir, de chamar a existência o que não existe, de fazer o que ele bem quer, porque ele pode todas as coisas. Esses anjos andam na linha, gente, com temor. Os mensageiros de Deus. Agora, eu consigo ver o amor de Deus como ele me suporta todos os dias. Como ele não fulminou a minha vida ainda. Eu descobri o amor de Deus vendo a minha pessoa e vendo a perfeição e a grandeza e poder, a misericórdia e o amor dele. Eu descobri o amor dele, foi assim. Ele não me destruiu, ele não me rejeitou. Todos esses anos errando, pecando, fazendo o que não é para fazer às vezes, desobedecendo preceitos que eu já estou assim, cansado de ouvir. E você está na mesma condição minha? Nós temos a mesma natureza humana, caída, rebelde. Eu não consigo parar de julgar, e Deus me socorre. Faz anos que eu oro, Deus, tira o julgamento da minha vida. Aí eu passo lá uma semana, 2, daqui a pouco surge uma experiência, eu já julguei. Do pensamento aqui quietinho, pensando que ninguém viu aqui fora, mas Deus viu ali dentro. Está tudo lá. Deus viu ali dentro. E o que importa é, por isso que a nossa condição nunca está escondida de nada. Deus sabe de tudo sobre nós. E até digo mais para você, se você quer fazer uma pesquisa para conhecer melhor você deveria sentar um pouquinho, ajoelhar na beira da cama, pegar uma caneta e perguntar, Senhor, qual é o teu parecer sobre a minha vida? Gasta ali 1 hora. Ora para calar o teu ego, para não deixar ele falar, e diz que, Senhor, eu libero o Espírito para falar tudo o que precisa para mim. Você vai ouvir coisas, não agressividades, não julgamentos, mas você vai ouvir conselhos suaves e tocantes que vai fazer você mudar a tua vida. Eu faço isso às vezes. Muitas vezes eu ouvi coisas que me decepcionei comigo, porque eu achava que estava melhor, mas ele falou de uma maneira que parecia um toque de luva no nosso rosto. Ele não ofende, ele não julga. Ele é muito amoroso. Então eu descobri isso. O amor de Deus se revelou na paciência, na minha preservação na presença dele, que não mereço nada. Mas ele me mantém aqui. Faz 25 anos que eu parei de trabalhar no secular e nunca me faltou nada. Nada. Tudo vem com sobra. Então, ele garante o que ele fala. Ele honra o que ele fala. Eu vivo pela fé esses anos todos. E Deus tem abençoado muitas pessoas através desse ministério. Dessa pessoa tão cheia de defeitos. Mas Deus tem abençoado muitas pessoas. Edificado muitas pessoas. A glória dele, claro. Mas eu vejo o milagre dele me usando. Amém? E vejo também Deus fazendo milagres através de muitos irmãos aqui que eu já vi. E você olhando assim, nós somos fracos e defeituosos. E Deus está usando. Como Ele nos ama. Por isso que quando Jesus disse aqui no mesmo Evangelho de João, eu não julgo, eu vim para edificar. E é verdade. Então, você já sabe o que você tem que fazer. Se Jesus disse, olha, Deus, tu vai fazer a obra de Deus, tu quer ser dinâmico, funcional, progressista, avançar, você obedece Cristo. É só isso que precisa. Quando você obedece Cristo, o imobilismo está dissipado.
Não tem mais paralisia espiritual, porque o espírito é altamente eficaz, dinâmico, progressista e rápido. Você trabalha pouco e faz muitas coisas. Agora, sempre que o ego entra na jogada para comandar a atividade espiritual na nossa vida na igreja, é um caos, porque vira só ativismo e nada aparece identificação. Nada. Então, muitas vezes uma pessoa está fazendo muitas coisas. E faz muitas coisas, trabalha e corre, mas ela não está fazendo nada. Porque Deus não está fazendo nada através dela. É ela que está fazendo. Né? Então, você olha essa pessoa, parece ela extremamente funcional e dinâmica, mas ela está no imobilismo. Não está produzindo para Deus. Não está funcionando para Deus. Né? Eu quero dizer para você que quando você está dormindo, por exemplo, que é o repouso que nós precisamos, o Espírito Santo que habita, o Deus que habita em nós, ele não fica te olhando para ver se tu, te observando, louco que tu acorde que ele quer trabalhar na tua vida. Não, no teu sono, Deus está sendo extremamente dinâmico, trabalhando intensamente nas tuas memórias. Às vezes te dá sonhos, às vezes te dá visões, às vezes te dá sensações. Ele não para de trabalhar, é 24 horas. Com ele não tem preguiça, com ele não tem paralisia, não tem imobilismo, ele é orgânico, completamente ativo. Ele não perde nem um minuto. E tu está dormindo, mas Deus está operando. Tu acorda, Deus está operando. Tu dorme, Deus está operando. Então, o que é o imobilismo? É resistência ao progresso. É resistência ao avanço da obra de Deus. Né? É aversão ao avanço. Se apega a tradições, fica extremamente conservador, que é a religiosidade, o legalismo. Isso acaba. E você fica inútil, Deus não consegue te usar. Você tem que estar leve, aberto e orando, formal e informal, orando, pedindo: Deus, eu estou aqui, sou teu servo, traz o teu querer. Eu sinto prazer em fazer a tua vontade. Muitas vezes já orei a Deus e deu um silêncio, ele não disse que sim, nem que não. É comum isso acontecer. Mas quando Deus fica em silêncio, como ele fica dinâmico, como ele trabalha naquele silêncio. Você não tem ideia como ele mexe com a estrutura emocional da gente e mental. Porque ele está em silêncio. Eu digo: Deus, eu quero um sim, eu quero um não. O que tu vai fazer? Ele fica em silêncio. E ele está dizendo: espera. Espera. Quando ele diz espera, quando ele faz silêncio, você fica ansioso. Você fica inquieto. Às vezes você fica irado, às vezes você fica triste. Ele está operando, está gerando mansidão, está gerando confiança nele. O que tu tem que esperar? Está gerando paciência, é o fruto do Espírito que ele está forjando dentro de você. Tem que esperar. Quantas vezes você já dobrou o joelho e já pediu coisa para Deus que não veio ainda? Deus está dizendo para ti. Deus disse que vai dar? Diz que não vai dar? Aí ele diz: não. Está em silêncio? Ótimo. Deus está em grande atividade. Está trabalhando muito em você. E está forjando o fruto do Espírito. E é assim que acontece. Certa vez eu me lembro de uma história do Antigo Testamento, uma história real, né? Uma experiência dos 4 leprosos. Eles estavam numa situação terrível. Doentes, com prazo de morte. Repudiado pela comunidade, pelo povo, porque é doença contagiosa. Imagina, quando você tem uma doença contagiosa aqui, hoje, na época do Covid, a gente chegava perto das pessoas e estava com uma, ele saiu para cá, outro saiu para cá, e fugia da tua presença, tu te sentia assim, um monstro, né? Ninguém gosta de ficar perto de mim. A sensação que dá lá dentro da gente é que todos estão nos rejeitando, diz assim: tu é um pesteado, tu é um contaminado. Imagina uma pessoa leprosa naquela época, naquelas condições sociais da época. Eles jogavam lá numas cavernas, pessoas fora da cidade. Né? Não queriam nem enxergar. E eles estavam na beira da cidade, os portões fechados. Do outro lado de fora estava todo o império mortal da Síria.
E eles ali. Se nós entramos na cidade, não tem comida, vamos morrer de fome. Se nós voltar para o inimigo, enfrentar o inimigo, pode ser que ele nos poupe e nos dê comida. Eles não ficaram parados, só assistindo o culto. Não. Eles fizeram alguma coisa. E quando você se levanta para fazer uma coisa, pode acontecer duas coisas. Ou a carne está te mandando fazer e tu está sem discernimento e faz, ou Deus está te movendo para fazer. Mas uma pessoa que Deus colocou na terra, ele não pode parar. Ou ele serve Satanás, é extremamente dinâmico e produtivo para Satanás, ou ele é extremamente dinâmico para servir Deus. Não pode ficar parado. Ninguém fica parado. Quando você deita no sofá, 3 da tarde, fica lá de perna pro ar, perdendo tempo, né? De manhã, de tarde, chega lá, dorme 3 horas na tarde, você pensa que você está parado e não está fazendo nada. O diabo está fazendo muitas coisas contra Deus, contra ti e contra o reino. Porque Deus dividiu o dia em 3 etapas. 8 para trabalhar, 8 para a família e social e 8 para o sono. E você tem que ter esse entendimento. Se você pegar as 8 do trabalho e dormir, você vai ter fome, não vai ter provisão. Se você pega as 8, que é da família e do social, você vai ter problemas familiares. Então, você nunca vai estar dinâmico. Ou você produz a desgraça, ou o avanço, o progresso, a prosperidade. Então, quando você está inativo para Deus, está trabalhando para o diabo. Porque você está deixando de ganhar almas, você está deixando de apacentar as pessoas, está deixando de orar, e está deixando de crer e obedecer à verdade de Cristo. Então, como Jesus disse, tu tem que crer em mim para trabalhar. Se tu não crer em mim, tu não vai trabalhar. Para mim, não, tu vai trabalhar para o outro. Então, a obra de Deus é essa, só creia. Se tu crê, tu obedece, se tu obedece, tem resultado produtivo. Quando nós obedecemos Deus, eu me edifico, eu edifico os outros, né? Eu estou produzindo para Deus, eu me liberto da carne, da natureza pecaminosa. Então, as pessoas sempre imaginam que a atividade é só física. Não, a nossa atividade é muito espiritual. Tem que exercitar o espírito. Deus diz: todo ser que respira, louve o Senhor, adore o Senhor. Né? E adorar o Senhor não é cantar só, irmão. Adorar o Senhor é nos dízimos, nas ofertas. Adorar o Senhor é atender o necessitado, é apacentar o rebanho. Adorar o Senhor é ganhar as almas, conduzi-las para dentro da igreja. Isso é adorar o Senhor. Adorar o Senhor é um produto da obediência a Cristo. Mas posso adorar o Senhor com cânticos também, cantando a sua palavra. Eu pego a sua palavra e vou cantar para ele, dizendo: olha, isso aqui é tão valioso, que eu até incluí melodia. E Deus gosta de música. O próprio Satanás era um chefe do louvor, de música na glória. Né? Então Deus gosta de música, né? Gosta de louvor. Então, irmãos, aqueles 4 leprosos se levantaram e digo: vamos trabalhar, porque ficar parado aqui é a pior coisa que tem. E lá foram abençoados. E abençoou todo o povo que estava enclausurado dentro de uma cidade com medo. Então, a mobilidade dissipa as trevas quando você obedece a Cristo. Dissipa as trevas. Eu não posso ficar pensando na minha vida, gente. Isso é perder tempo. Eu tenho que olhar para Cristo e começar a fazer o que Ele pediu. Ele diz: quando fizer um trabalho secular lá no teu emprego, faça com amor, como se fosse para Deus. Lá no secular. Ame aquilo, faça com zelo aquilo, faça o melhor que tu pode, porque Deus vai ser glorificado. Imagina dentro da igreja, dentro do reino, que Deus está aí esperando a gente obedecer para implantar um reino. Que maravilha. Trabalhai é obedecer a Deus. Para te obedecer tem que conhecer Deus. A palavra, né? Tem que estudar. Quando te sobra 15 minutos, vai estudar a palavra. Fica pensando nas coisas do alto. Fica pensando nos versículos. Fica perseverando nos versículos. Isso é meditar. E naquela conversa íntima e subjetiva com o Espírito Santo, Deus vai começar a te dar coisas ali. É por isso que ele diz: pensai nas coisas lá do alto, o tempo inteiro.
Porque se tu não pensa em Cristo, tu vai pensar no diabo. Ah, com certeza. Então, o corpo tem 8 horas por dia, é o suficiente para renovar para o outro dia. Deus me provou isso. Passei muito tempo da minha vida dormindo só 6 horas e nunca tive problema. Deus renovava a gente. Mas ele disse, até 8 vai, meu filho. Amém? Então é isso, irmãos. Tradições, imobilismo, isso amarra você. Não deixa você avançar, crescer, nem cumprir o propósito com Deus. Claro que quem não cumpre o propósito não tem alegria, não tem felicidade, não tem provisão, não tem... Falta tudo para ele. Tudo vai ser mirrado, porque a vontade original de Deus para ele não foi mexido, não foi estabelecido. Ele não tem interesse. Então Deus também não pode prosperar, não é Deus ocupado, é você que fechou a porta. Então o mundo vive na contramão de Deus e a gente olha para o mundo e recebe essas ministrações experienciais do mundo que são totalmente trevosas e a gente acha que isso é o certo e traz para dentro da igreja. Não, aqui dentro da igreja temos que viver pelo padrão de Deus, não pelo padrão do mundo, nem da tradição da minha família. Entende? Eu tenho que viver o que está aqui. É por isso que Jesus disse, a obra de Deus é esta. Creiam em mim. Deixa eu fluir através de vocês. Isso é obediência a Deus. Amém? Ficamos por aqui. TV Menorá apresentou Amém. Já praticamente no nosso horário aí, né? Já finalizando. Quem é que tinha assistido essa mensagem hoje? Amém. Receberam algo diferente aqui no coletivo? Os irmãos desejam compartilhar algo aqui? Dá tempo de 1 ou 2 aqui. 1 minutinho, 2 minutinhos. O André, compartilhar aqui rapidinho o que mais chamou a atenção na vida do André. Tá até com a roupa de dinâmico. Tudo bom, irmãos? Assim, na hora que o cara assiste, parece que passa uns flashes, às vezes o cara, se não anota, se apaga um pouco, né? O que me chamou bastante atenção hoje de manhã foi a parte dos leprosos, né? Que eles foram tomar uma atitude, se eu não tomar uma atitude, vou ficar para trás, né? E daí, hoje reforçou para mim a questão da mobilidade, de tomar uma atitude, né? Eu lembrei, há 1 ano e meio atrás, eu estava numa decisão assim na minha vida de fazer uns arranjos, fazer uns reparos, porque eu me imaginava assim, eu com minha esposa no lugar, de encontrar aquela ex-colega de trabalho que eu tinha que fazer um reparo. Puxa vida, que vergonha ia passar. Daí foi aí isso era o quê? Uma mobilidade para fazer um reparo, entendeu? Então essa questão assim, se eu não fizer nada, vai ficar pior. E eu não quero chegar lá no final, ficar mais frustrado, ficar, né, não ter esperança, olhar para trás, acho que é Provérbios que fala, né? Não, alegra-te nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus, né? Então, e a mobilidade diz isso, né? Se mexe agora, se mexe para não... E fala também, né, que o preguiçoso passa fome, uma coisa assim, né? Então, isso aí, da mobilidade, tomar uma atitude, fazer alguma coisa, né? Amém. Glória a Deus. Amém? Mais alguém? Aninha, 2 minutinhos. Bom, irmãos, esse assunto, assim, o Senhor já vinha ministrando nesses últimos dias. Ontem mesmo eu conversava com uma colega, né, sobre isso, da importância de dar ouvidos ao Senhor e não se achar inútil para Ele, né? Então, nós compartilhamos os últimos dias muita coisa. Nós temos conversado muito sobre isso, né? De como o Senhor quer nos usar. E aí o Senhor vai proporcionando experiências durante o quebrantamento, os sofrimentos, né? Que nós vamos passando, o Senhor vai trazendo pessoas. E aí nós falávamos justamente ontem, e hoje um pouco mais ainda, até
eu comentei com ela sobre o Café com Cristo, porque assim, às vezes a gente consegue ouvir, né? Quem está trabalhando sabe das dificuldades. Então, como nós ouvimos, né? 15 minutos, 10 minutos. Então, o que a gente pode ouvir, se não consegue ouvir tudo, ouve depois. Eu sempre fiz isso desde que conheci a mesa do Senhor. E assim, irmãos, né? Tem momentos que a gente se sente um pouco distante, né? Não está tão ativo como foi falado, né? Na mensagem de participar, mas assim o Senhor acaba nos usando onde nós estamos, né? Lá. Então eu sempre compartilho isso. Eu tô lá numa salinha sozinha, trabalho sozinha com o Senhor e o Senhor leva pessoas. Então assim, Ele tem levado nesses últimos dias, praticamente assim, quase todos os dias. Eu tenho momentos de apacentamento. Teve assim um período que não, assim, parece que o Senhor deu, né, suspendeu. Mas está retomando isso e eu estou assim refletindo muito sobre isso, porque às vezes eu quero estar fazendo algo, né? E o Senhor acaba usando assim de outra forma. E que a gente possa, então, assim, né, dar ouvidos e ficar atento, né? Tem um livro, tem um louvor. Hoje eu cheguei lá no estacionamento do meu trabalho um pouco mais cedo e lembrei assim, olha só, minha sogra falou comigo sobre ansiedade, que não conseguia dormir, estava angustiada. E o que eu fiz? Na hora, assim, só ouvi e não falei nada. E aí, né, veio aquela lembrança assim, mas tem a oração lá no aplicativo. Fui lá, mandei, né, o Calçado da Paz, tinha um louvor, mandei, fiz um áudio para ela, e ela me respondeu na hora, né? Isso era 7h30. Ela disse, minha nora, já fiz a oração, já li, vou fazer ela, vou ouvir. Então assim, né, irmãos, participar, né, com o Senhor, fazer com o que Ele nos manda na hora que Ele traz assim a lembrança. Amém, irmão. Amém. Amém, irmãos. A gente está vivos para o Espírito, né? Para o Senhor. Assim. E como, quando a gente faz essas coisas assim, como Deus nos vivifica. Amém? Mara, rapidinho aqui, 2 minutinhos, compartilhar o que tu mais recebeu aqui com a gente, da mensagem. Boa noite, então, irmãos. O que eu recebi, a parte que mais me chamou atenção, foi a parte que ele falou que se a gente está lá no nosso trabalho, a gente tem que dar o nosso melhor, né? E hoje eu estava pensando nisso, porque eu dou o meu melhor no meu trabalho, né? Eu acho que é porque eu gosto do que eu faço, né? Então, mas eu acho que isso está vinculado com um dom que Deus deve ter me dado, sei lá. Mas eu me sinto bem, né? No meu local de trabalho eu me sinto útil, né? Ajudando as pessoas. Então eu faço aquilo com amor. Então, hoje ouvindo assim o irmão falar, ele está falando, aquilo ali é um testemunho, né? Então, glória a Deus que eu estou dando testemunho em algum lugar, né? Porque às vezes, assim, na casa da gente, dentro da casa da gente, a gente não consegue dar um tão bom testemunho, né? Talvez porque eu não gosto tanto. Eu acho que, enfim, ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, eu acho que eu não gosto muito disso, né? Mas, assim, eu consigo ser útil fazendo coisas que eu gosto, e eu agradeço a Deus porque Ele me dá a oportunidade, né, de ser útil em alguma coisa para Ele, né. E eu fico feliz que Ele consegue me usar. Mas também não é 100%, porque eu também, se eu for pensar, tem também a parte de exposição, né. Esses dias eu fui atender uma pessoa e ela estava vestida. Tu vê a pessoa toda encasacada, tu não vê a pessoa, né? É que nem nós, as pessoas não nos enxergam por dentro, mas Deus nos vê,
né? E essa pessoa ministrou para mim, porque eu acho que é a condição de cada um, né? Se a gente for pensar. Porque foi falado em leprosos, né? Tu imagina que uma pessoa que é leprosa, ela realmente deve ser rejeitada por outras pessoas. E Deus, ele não nos rejeita. E a gente é como se tivesse lepra, porque ele olha para nós e ele não gosta de nos ver, porque a gente não está pronto ainda. A gente tem defeitos, né? E eu atendi uma pessoa onde eu estou chorando porque eu sinto um misto de vergonha, né? Mas eu vou testemunhar isso. O Matheus nem sabe disso, ninguém sabe, só eu e Deus. Eu atendi uma pessoa e eu sempre vejo ela de roupa, porque é inverno, né? Cheia de roupa. E teve um dia que essa pessoa chegou e ela foi assim, tirou assim a roupa e eu olhei o braço dela e ela é uma lepra. Então, se eu não visse, talvez eu iria tratar ele diferente. E eu acho que naquele momento, a pessoa não sabe disso. Mas naquele momento que eu vi, eu me lembro que eu olhei assim aquilo e eu fiquei, ui. Na hora eu senti um nojo. É uma coisa automática da gente, né? E eu sou meio nojenta, irmãos. Quem me conhece sabe que eu sou nojenta para certas coisas. Mesmo amando o que eu faço. E eu olhei assim e me deu um nojo, assim, sabe? E eu disse, não, pode baixar. Mas não que antes ele não baixasse a roupa. Eu sempre olhei os sinais dele. Eu nunca me opus a pessoa levantar ou baixar, porque eu consigo verificar os sinais. Eu tenho uma habilidade que eu consigo verificar com a roupa. Independente, né? Só ser muito grossa. Daí eu peço para tirar. E eu acho que essas pessoas pediam para ele tirar. E eu acho que ele chegou e foi... Então, eu tinha atendido, eu digo, não precisa tirar. Até que um dia ele chegou e puxou antes de eu falar. Mas daí, quando eu vi, assim, eu senti aquele sentimento, né? E depois que ele saiu, eu passei álcool em tudo, ali onde ele sentou, onde ele encostou. E daí, no outro dia, quando ele chegou, eu pensei, eu não vou chamar ele. Eu ainda tinha aquilo. E eu digo, Senhor, me perdoa. Porque eu senti aquilo, né? Mas automaticamente, talvez, Deus também me olhe dessa forma. Mas ele não me julga, e ele me aceita, e ele quer uma recuperação, né? E eu orei pelaquela pessoa. Ele não sabe que eu orei por ele. Mas eu orei, porque aquilo ali é uma doença, né? E quem sabe ele se sente, né? Aquela coisa ali, quem sabe ele não quer ter aquilo ali, né? Então é uma condição que tu não escolhe ter, né? E a gente não pode excluir ele e nem rejeitar essa pessoa porque ela tem isso, né? Então Deus me ministrou isso. Então quando eu vejo que ele está ali, eu chamo ele. E eu não me importo. Claro que eu vou tomar um cuidado, né? Mas eu não vou rejeitá-lo por ele ter isso, né? Então, eu acho que Deus ministra, assim, algumas situações, né, na nossa vida. Mas não que eu não erre, né, irmãos? Eu errei. Então, assim, isso é normal a gente ter essa atitude, né? Mas Deus quer que a gente reconheça que fez algo errado, né? Então, precisa ser corrigido certas coisas. Então, que Deus nos constranja sempre, né? Nos mostre quando a gente está errado, ou quando a gente julga. O irmão falou ali que ele julga, né? E a gente faz isso, né? Então, eu julguei no primeiro momento, eu senti né? Então, eu tive um misto de várias coisas, mas por causa da minha personalidade, né? E eu sei que tem colegas minhas que não dão bola para isso. Não tem medo, não tá nem aí, né? Mas isso é cada um. Então, mas tu vê como que cada um é, né? Então, eu tive esse... né? Então, a gente não pode fazer isso. E eu acho que se eu tivesse algo nesse sentido, como o Sérgio falou ali, né? No Covid, a gente tinha essa coisa, né? Eu me lembro que quando, lá em casa, todo mundo, quando começou isso, né? O Matheus foi o primeiro a pegar Covid. Então, ele ficou isolado no quarto, só que alguém tinha que cuidar dele, né? E daí era eu que cuidava. Mas eu tinha medo de pegar dele, mas eu não podia demonstrar que eu tinha medo de pegar dele, né?
E eu pude cuidar dele. E depois, quando ele se recuperou, eu fiquei, né, com Covid. E a Ashley, e ele pôde cuidar de nós, porque ele já tinha pego. Então era todo, né? Então, Deus ministra que a gente não está livre de ter algo, né? Então, assim, eu não estou livre de pegar uma lepra, eu não estou livre de ter aquilo que aquele senhor tem, né? E será que eu vou gostar de ser tratada dessa forma, né? Então, eu senti que tem que orar por ele, né? Que Deus cure, né? Ele daquela lepra ali, né? E que, sei lá, se isso é para ministrar alguma coisa para ele também, né? Então, Deus é que sabe de todas as coisas, porque permite todas as coisas, né? Eu não sei de nada, então não cabe a mim julgar nem porque tem, nem porque não tem, ou porque, né? Só o que ele queria me mostrar ali. Enfim, amém, é isso. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos chegando ao fim aqui desse momento de comunhão. Vamos agradecer ao Senhor aqui e que o Espírito possa nos usar a cada um de nós no dia a dia, dentro daquilo que a gente faz. E a gente também pode ficar dizendo, Senhor, eis-me aqui, que às vezes tu não tem uma posição clara, mas só em levantar e se mexer, às vezes a gente não recebe. Que eu tenho que ir lá na rua, 14 de julho, número 1235, né? Não é assim que funciona. Tu vai e deixa Deus guiar, e Deus usa. Amém? Então é dessa forma, assim. Só precisa botar o barco no rio. E o vento é o Espírito, ele leva daí. Por onde, mas precisa se dispor, né? Como ele ministrou dos leprosos. Importante isso. Tá bem? Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar então ao Senhor. Amado Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos pelo momento aqui, Senhor, precioso de receber as instruções divinas para as nossas vidas, Senhor, aqui. Tantas coisas que ouvimos, Senhor, aqui. Sustenta tudo isso dentro do nosso coração, Senhor. Sedimenta isso, Senhor, para que possamos nos dispor para Ti. Eis-nos aqui, Senhor, nos tira do imobilismo, nos tira, Senhor, do engessamento e leva-nos, Senhor, ao enfrentamento para gerar filhos e também receber para cuidar dos Teus filhos, Senhor. Nos ajuda nessas duas responsabilidades que temos, Senhor. Nos ajuda a não pensar demasiadamente nas nossas vidas, a colocar os nossos cuidados, tira, Senhor, os nossos cuidados pessoais e coloca cuidado, Senhor, para aquilo que importa para Ti e para aqueles que Tu queres dispensar, Senhor, também esses cuidados. Assim nós oramos neste momento, Pai, para que a Tua igreja seja um ventre muito produtivo, com seios muito ativos. Profetizo sobre esta casa, Senhor, sobre esta igreja, que ela seja uma mãe de um ventre aberto e seios fartos de alimento para os pequeninos, para os filhos ali se alimentarem, Senhor. Assim eu oro sobre esta igreja, sobre esta mulher desta cidade, Senhor. A igreja que está na cidade de Ijuí, Senhor. Eu oro e profetizo, repreendendo de esterilidade e de seios secos aqui, Senhor. Mas que se encha os seios desta mulher para alimentar os bebês e os necessitados que têm fome de Ti, Senhor. Produz através deste corpo de Cristo, Senhor. Assim nós oramos aqui agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Isso aí, da parte de Deus, os seios estão fartos. Amém? Nós só temos que botar na boca dos bebês. Amém? Deus abençoe a todos.